A nossa aula de hoje é sobre ética aplicada. Mas, então, como decidiram sobre como uma votação fechada, me colocar como uma leve introdução, eu não vou introduzir exatamente a ética prática, porque a gente vai dar essa introdução no início dos nossos slides. Então, acho legal a gente já fazer um contraponto aqui com as últimas aulas. As nossas últimas aulas encaixaram 3 grandes teorias de ética, que nós chamamos de éticas normativas, que elas trabalham com normas que nós devemos seguir ou não. A gente viu a ética aristotélica, que é voltada para o indivíduo, em vez de para a ação. A gente teve a ética deontica, que é voltada para a ação e não para o indivíduo. A ação é correta ou incorreta. Na ética aristotélica, nós tivemos o ser virtuoso ou vicioso. Então, aqui a gente tem 2 éticas, que são 2 modelos de teorias éticas que são levemente antagônicos, no sentido de que cada uma vai focar numa forma de justificar as ações morais. Então, o nosso foco aqui é sempre justificar nossas ações morais e por que nós tomamos determinadas ações morais como morais. Pode parecer repetitivo, mas é sempre bom lembrar. Então, a gente tem aí a nossa última aula, que foi a aula de consequencialismo, que envolve o utilitarismo. Diferente da aristotélica e da deontica, ela vai trabalhar com a ideia de fim, qual o melhor fim a ser atingido e como esse fim vai beneficiar o maior número de pessoas. Aí a gente tem exemplos de utilitarismo, que já foi dado na última aula, eu acho que não precisamos entrar. Então, a gente tem 3 pontos principais. A gente tem o sujeito, a gente tem a ação e a gente tem o fim. São 3 grandes correntes que se voltam cada uma para construir uma forma de justificação a partir ou do sujeito, ou da ação, ou do melhor fim. E o que acontece quando a gente não consegue encaixar dentro dessas 3 grandes teorias? É óbvio que tem muito mais, e tem subdivisões dessas que se intercalam. Mas para um nível segundo grau, um nível para o Enem, eu acho que essas 3 grandes visões ficam bem claras para vocês. E daí, quando a gente não consegue encaixar dentro dessas 3 grandes braços da teoria de ética que a gente tem a ética aplicada. São problemas pontuais, que não se encaixam dentro de nenhuma dessas 3 grandes teorias. Daí a gente vai entrar com pormenores conforme a gente for indo, assim. Acho que a gente já pode começar com os primeiros slides. E eu não sei, acho que a Laura quer como ela montou. Foi ótimo, Guilherme. Te peguei de surpresa, mas você saiu muito bem. Então, pessoal, se vocês fiquem, muito à vontade, assim, se quiserem mandar perguntas no chat, interromper, sério, a gente está super aberto, fiquem à vontade. E agora acho que a Laura vai apresentar. A aula é prática e a parte principal da ética aplicada é que ela trabalha com coisas do nosso cotidiano, assim, com problemas que a gente se depara ao longo da nossa vida. Então, provavelmente, sobre tudo isso que a gente vai trabalhar hoje, vocês já têm alguma opinião formada. E a gente não está aqui para mudar a opinião de ninguém, assim, é só para mostrar que isso realmente é um problema para a filosofia e que a filosofia está se preocupando com essas questões também, né? Não só com questões puramente teóricas, como parece que a gente trabalha. Então, vou deixar a Laura falar um pouquinho. E quando tu quiser que eu passe o slide, tu fala, tá, Laura? Tá bem, obrigada. O Guilherme já deu essa introdução, né? Ótima introdução. E, então, eu vou reiterar o que a Bruna tá falando, que vai ser ótimo para a aula que vocês participem. E, bem, como o Guilherme falou, a ética aplicada, ela vai estar, assim, ela faz uma parte, ela faz muita parte do nosso cotidiano. Mas, antes disso, eu vou procurar falar com vocês sobre outros temas da ética que vocês já viram, mas que a gente achou importante falar antes de entrar propriamente na ética aplicada. Então, Bruno, se tu puder passar o primeiro slide. A ética, a gente vai ter esses 3 grupos, né, que vocês já estudaram, que como o Guilherme estava falando. Então, a metaética, ela vai ser um pouco mais geral que as outras 2. Ela vai perguntar se se os princípios morais ou se as normas da sociedade, elas realmente existem. Ou seja, isso que a gente faz, que a gente já cresce pensando, por exemplo, que tu não vai ir a um casamento de chinelo de dedo, por exemplo. Ninguém te disse isso, mas tu cresce pensando nisso, então ela é uma norma social, é algo que está presente na sociedade. E a metaética vai fazer perguntas gerais sobre isso, vai procurar se desvincular disso e perguntar se isso é realmente certo, se isso é ruim, se isso é bom,
se isso é errado, se isso é certo, enfim. Enquanto a ética normativa vai criar esses padrões. A ética normativa, então, vai lidar com a construção desses princípios morais que a metaética vai tentar se desconstruir. Porém, como o Guilherme falou, ela não vai entrar em nenhuma dessas duas vertentes, porque a aplicada serve para situações extremamente específicas e pontuais. Então, Bruna, se tu quiser passar o slide. Eu fiz aqui, eu tentei colocar a ética normativa e a metaética mais claramente separadas, assim. Como o Guilherme também já disse, o consequencialismo e o utilitarismo que vocês estudaram com o Rafael são exemplos da ética normativa. E ali eu vou reiterar para vocês que claro, Bruna, por favor. Eu fiz, Natânia, eu fiz um quadro explicativo que eu acho que tem mais coisas, se tu quiser esperar para te dar print, tá? Acho que talvez tu aproveite mais. Mas enfim, podemos. Bom, então a ética normativa vai lidar com a construção desses princípios morais, os quais a metaética vai tentar se desvincular e questionar. Isso vai ser extremamente necessário para que a gente faça esses questionamentos da ética aplicada. No próximo slide, que já dá para passar, Bruno. No próximo slide tem uma tabela que eu procurei separar os tipos de metaética, os tipos de ética normativa e os tipos de ética aplicada. Como a gente consegue ver ali, as questões da metaética, elas são bem mais gerais. Ali nos exemplos tem o que é o bem, o que é a justiça e de onde vieram os nossos princípios. Enquanto a normativa vai ser quais as regras ou os princípios que definem o certo e o errado. E a aplicada vai ser uma coisa extremamente específica, como a gente já falou, que pode o incesto, que é a relação entre parentes, ser passível de punição. E aí a gente vai passar, enfim, para o próximo slide, que é a ética aplicada, que é o tema da nossa aula. Como a gente já falou, é super específico e ela se apoia na metaética e na ética normativa para se desenvolver e para se desenvolver, né? Eu botei ali 4 exemplos da ética aplicada no nosso cotidiano, que eu imagino que vocês reconheçam, que é a questão da legalização das drogas, que, como a Bruna falou, são coisas que provavelmente vocês já têm a opinião de vocês e nós temos as nossas, e não é sobre ser errado ou não, é sobre o que as pessoas realmente pensam sobre isso. E depois a gente tem sobre a questão do aborto legal, ou legal. Ali eu botei a questão da proteção ambiental, que a gente vai falar depois, que eu espero discutir com vocês, que vocês provavelmente também têm essas opiniões. E depois eu botei o símbolo do movimento vegano, porque ele é uma coisa super do nosso cotidiano e tem a ver com a ética animal, que é fazer bem ou mal para outros seres vivos, se nós estamos realmente fazendo outros seres vivos sofrer, se isso é uma questão ética ou não, que eu imagino que seja uma das opiniões polêmicas que o Bruno tem, ou não tão polêmicas. Então, vamos passar para o próximo slide para a gente discutir um pouco a proteção ambiental. Tá, o que é a segurança ambiental? A segurança ambiental é proteger as nossas áreas da natureza, são áreas naturais, né? Então, elas não foram criadas pelos homens. E nós estamos constantemente usufruindo dos meios materiais da natureza para o nosso próprio desenvolvimento. Na questão do desmatamento, por exemplo, a gente utiliza horrores de madeira, principalmente aqui no sul, por exemplo, na lareira. A gente usa horrores de madeira para fazer casas, a gente usa horrores de madeira para fazer papel. Enfim, existem diversas coisas que a gente pode fazer com esse material. Porém, se nós desmatarmos em grande escala para poder usufruir, para poder consumir toda essa madeira, a gente vai muito nos afetando negativamente como sociedade, não necessariamente só daquela região, mas como um todo. E os exemplos de parte da
tem ali primeiro a metaética, que é o que é a natureza, o que é o consumo e o que é a necessidade. São conscientes, questões que tentam se desvincular desses preconceitos que a gente já tem. E depois a ética normativa, que vai se preocupar com a consequência, como o Rafael falou na aula passada, porque é errado desmatar. E aí a ética aplicada, que é o nosso problema hoje, o nosso problema cotidiano, que vai depender desses conceitos usados pela ética e pela ética normativa, que é até que o uso dele é explorado pelo brasileiro. Agora a Bruna vai falar um pouco com vocês sobre bioética, que é o nosso próximo ponto da ética aplicada, tá? E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar no chat. Laura. Oi? Tá outra ordem? Tá, desculpa. Então não. Ah, né? A Bruna não, é eu agora sim, tá certo. Eu que tô rateando. Tá. É a minha vez. Eu só queria, pedir, eu até botei a pergunta ali no chat, para vocês pensarem algumas coisas antes da gente começar a dar os exemplos, assim, porque agora eu e o Guilherme a gente vai trabalhar com exemplos, sabe? O que de fato são os problemas da ética aplicada. E aí eu queria, sei lá, para ver se vocês participam e pensam um pouquinho, se vocês conseguem pensar em alguma coisa, assim, no dia a dia de vocês, segundo isso aí que a... Oi? Não, até dos exemplos que foram usados seria ótimo para Tentem pensar... aplicar essas questões. Pensem de forma exatamente oposta a tudo que ensinaram vocês. Quando diziam para vocês que futebol, religião e política não se discutem, a gente vem para dizer para vocês que sim, se discute. E a ética aplicada é exatamente isso, né? Todas essas questões que nos falaram que a gente não devia pensar. E ética aplicada... Questões normativas sociais. E ética aplicada, ela não está focada em ter uma resposta correta no sentido de um correto como bom, um correto como aceitável. Ela está preocupada em colocar critérios e colocar dúvidas em cima de algo que a gente toma como muito pessoal ou de forma individual, mas que afeta a nossa sociedade moral, esse círculo moral onde nós estamos, de forma muito, 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 muito interna. Quando a Bruna falar sobre a questão da bioética, a questão do aborto é algo que envolve a individualidade da mulher, mas afeta também a questão social, o coletivo e como isso se apresenta. Então, esses debates, eles são realmente debates, não é sobre estar certo ou errado, é sobre levantar questões sobre esses temas. Então, se vocês tiverem questões... Tem uma frase que a nossa colega Jade sempre usa, né, que é as vidas vivíveis, né? Possibilitar que as vidas sejam vivíveis. Então, é estudar, investigar como é a nossa melhor forma de conviver em sociedade, né? Acho que eu vou passar aqui, então. Tá, e aí, dentro da ética aplicada, existem vários ramos. Pelo que a gente falou aqui para vocês, vocês já devem ter visto que são diversos os problemas, e a gente não pode delimitar o que é, o que não é exatamente um problema de ética aplicada, porque isso seria muito complexo, assim, a gente poderia excluir várias coisas que talvez acabem sendo, de fato, um problema. Então, a gente pegou algumas áreas da bioética, sendo que existem várias, né? O Guilherme é muito oposto a isso, mas a ética empresarial também é um tipo de ética aplicada. A gente pode pensar na bioética e todas as questões que a gente vai trazer aqui como exemplo, a ética da terra também, que a gente não trouxe. Que mais? O ecofeminismo acaba entrando um pouco nessas questões também. Eu ia falar, tem outras teorias que não são propriamente de ética e moralidade, mas se essa é uma questão... Desculpa. A política não está isenta de moralidade, então elas acabam se tocando em algum ponto. Por exemplo, dentro do feminismo, a gente vai ter uma vertente, que é o ecofeminismo, que vai trabalhar as questões da ecologia, da mulher e da terra, daí dessa relação harmoniosa. E essa é uma relação moral também. E essa expansão do universo moral, por exemplo, com a bioética, a gente vai expandir esse universo moral para além dos homens. E aqui eu digo homens porque a sociedade nos cria imaginar a humanidade como homem, mas está errado. Eu falei para pontuar. A humanidade representa homens e mulheres. E talvez, e com certeza, digo eu aqui, aqueles que não se enquadram dentro dessa descrição de gênero. A descrição de gênero é um problema de ética aplicada. Ela é como é que a gente entende moralmente esses agentes. Então, assim, a gente vai desmembrando novas formas de entender a ética prática. Pode continuar, Bruna, perdão. Uma questão muito legal da ética aplicada também é que ela conversa muito com outras disciplinas. Agora vocês vão ver que a gente vai apresentar como uma resposta a um problema de ética aplicada dada a partir de uma teoria normativa, né?
Então, tem muito uma intersecção entre os diferentes tipos de ética na ética aplicada. Ela não é uma ética fechada, né? Um sistema ético fechado. Ela é um grande leque de perguntas em aberta, procurando por respostas. A ética aplicada é um saco mágico onde a gente toca todas as perguntas, onde a gente não consegue conceituar minimamente uma teoria que abarque uma resposta satisfatória. Essa é a realidade. Uma grande mãe da ética, talvez. Tá, mas então vou entrar para a minha parte um pouquinho. Então, a bioética, ela trata de questões morais sobre animais humanos e os nossos parentes próximos, né? Os animais não humanos, como os macaquinhos, os coelhinhos, os cachorrinhos, e qualquer tipo de animal senciente. Então, aquela ideia de tipo, porque as plantas sentem dor, tipo, não, a bioética não está preocupada com as plantas sentirem dor, não. É só com animais que são sencientes, de fato, têm sentimento. E eu vou trabalhar aqui um pouquinho com algumas questões sobre o início da vida, que é o aborto, por exemplo, né? Ou a interrupção do início da vida. Questões sobre o fim da vida, como o suicídio assistido e a eutanásia. E ainda algumas preocupações médicas. E aí, essas preocupações médicas me lembrou muito Grey's Anatomy, Chicago Med, que eu adoro séries de medicina. E se vocês quiserem ver dilemas morais, é nessas séries, assim, são incríveis. Você tem um órgão e você tem 2 pacientes que precisam daquele órgão. E aí, como tu determina qual paciente precisa mais e qual vai receber primeiro, sabe? É muito interessante, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Eu também adoro essas séries, são muito divertidas. Tá, então, tem uma série de controvérsias, todos vocês devem estar cientes, né, sobre as questões de início da vida, sobretudo com relação ao aborto. A gente conhece muita gente que acha extremamente condenável. Aqui no Brasil, o aborto é condenável. Em alguns lugares, até é condenável de morte, como no Chile. Porém... Oi? Não, eu achei que você tinha falado alguma coisa, tem um negócio que ficou azul. Porém, essa é uma questão para nós da filosofia que está em aberto ainda e a gente discute muito porque é um problema de fato relevante, né? E aí, esse texto que a gente usou como base do Béchamp, eu acho que é o nome do cara, que a gente usou como base para essa parte do trabalho, né? Que a gente usou vários autores, depois eu vou mostrar as referências para vocês. Ele fala que a questão do aborto... A Judith é ela. Não estou falando da Judith Butler, do texto que eu usei como base. Não tá falando da Thompson? Não, ainda não falei da Thompson. Estou falando da pessoa que escreveu o texto que eu usei como base. Perdão. Que é um cara chamado Béchamp, eu acho. Eu não sei se fala assim. E aí ele citou esse texto da Judith Thompson, e aí ele falava que o problema do aborto, pelo menos há 40 anos atrás, ele não era discutido porque ele não era um problema, por questões religiosas, provavelmente, né? Não tinha como pensar em questionar. A gente não questionava muitas coisas da nossa vida há 40 anos atrás, né? Era uma questão social também, porque a mulher não possui direito, muito menos imaginar a mulher como proprietária do seu próprio corpo. Exatamente. Então, a Judith Thompson, que é uma mulher incrível, ela tem vários experimentos de pensamento muito divertidos, assim, para pensar a ética. Ela criou um experimento de pensamento para pensar a condenabilidade do aborto. E aí, deixa eu ver se está aqui já, que é o experimento do violinista, que é muito divertido. Eu vou ler para vocês. E aí, eu vou ler para vocês e vocês leiam pensando que essa pessoa é você, sabe? Que vocês têm que tomar essa decisão. Você acorda pela manhã e encontra-se de volta à cama com um violinista inconsciente. Um famoso violinista inconsciente. Ele foi diagnosticado com uma doença renal fatal. A Sociedade de Amantes da Música analisou todos os registros médicos disponíveis e descobriu que você sozinho tem o tipo de sangue certo para ajudar. Eles, portanto, sequestraram você e ontem à noite o sistema circulatório do violinista foi conectado ao seu, de modo que seus rins podem ser usados para extrair veneno do seu sangue. O diretor do hospital agora lhe diz: olha, sentimos muito que a Sociedade de Amantes da Música fez isso com você. Nunca teríamos permitido se soubéssemos. Mas ainda assim eles fizeram isso. E o violinista agora está conectado em você. Para desconectá-lo, seria necessário matá-lo. Mas não importa, só por 9 meses. Até então ele se recuperará de sua doença e pode ser desconectado de você. Para mim é um experimento muito claro, assim, a analogia que ela está fazendo aqui. Ficou... Não sei se tu já conhecia, Laura. Não, eu não conhecia. Eu conheci quando eu li os slides. Eu não tinha visto isso ainda. E eu acho isso
Mas dá para fazer uma relação, assim, direta do que ela está tentando problematizar aqui, né? Aham, Então, claro. ela tá tentando problematizar questões de aborto, sobretudo questões em que a mulher não tem uma opção, que a mulher é violentada, alguma coisa acontece que ela não tem autonomia na concepção do bebê, no caso, né? E aí o Béchamp esse fala que a melhor forma a gente poderia tentar responder esse problema, como muitos autores fazem, a partir de uma teoria utilitarista ou a partir de uma teoria deontológica, né? Porém, para o Béchamp, a melhor forma da gente entender esse tipo de problema é a partir de uma teoria das virtudes. Vocês devem ter visto lá, que é uma teoria aristotélica, que ela é baseada em compreender, até o Guilherme falou um pouquinho no início, como que a ação é correta, que a ação correta é aquela que uma pessoa virtuosa teria, né? E uma pessoa virtuosa é aquela pessoa que age de acordo com a mediedade, acho que é essa a palavra. Mas, enfim, essas questões vocês viram na aula anterior, se não viram, tá no YouTube, deem lá uma olhadinha. Então, a melhor forma de pensar nesse problema é, então, o agente que faz a ação, ele é uma pessoa virtuosa ou não uma pessoa virtuosa. As pessoas que se opõem ao aborto consideram, então, que os fetos são pessoas e, assim, o aborto seria um assassinato, né? O que é uma visão bastante polêmica, assim. E as pessoas que... algumas outras pessoas que não consideram o aborto tão condenável e geralmente colocam uma série de requisitos, não é simplesmente não é condenável, vamos todo mundo abortar, porque, enfim, não é uma bagunça, são critérios para que o aborto seja compreendido como moralmente permissível. Essas pessoas entendem que o feto não é uma pessoa, então ele não tem uma vida ainda, então, nesse sentido, o aborto poderia ser considerado como moralmente permissível. Só uma questão. Fala que o Guilherme está sempre por dentro dessas questões polêmicas, assim. Só uma questão. A gente tem que pensar o aborto nessas questões não como moralmente aceito, mas sim como legalmente aceito. Ele é legalmente aceito, ele é dentro das estruturas de direito de uma sociedade, ele é aceito a partir de tais propriedades. Então, não está em voga a questão moral do aborto, mas sim o que o Estado permite ou não. Daí é uma discussão à parte aqui, mas o que a Bruna está querendo dizer é como sociedade nós entendemos o aborto. Quais são essas propriedades morais? Porque as propriedades morais, elas advêm das nossas construções familiares de comunidade. Certas comunidades vão ter certos valores morais que vão ascender contra o aborto ou a favor do aborto. Depende de como a gente vai ter essa relação. Pode continuar. Não, é exatamente isso, né? Uma questão legal é uma questão de saúde pública, né? É outra questão, não é a questão moral que a gente está... A questão moral que a gente está trabalhando aqui é diferente. A gente está pensando, a pessoa que cometeu o aborto, ela é virtuosa? Cometeu, eu não sei se é assim que se fala, ela fez um aborto. Ela é virtuosa ou ela é viciosa, né? Essa é a questão. E não, de fato, se deveríamos legalizar para o maior número de pessoas, para assim poder atender essas pessoas de uma forma correta, para que elas não morram enquanto estão fazendo isso, né? Porque, em fato, assim, a grande maioria das pessoas já não acha, de fato, condenável, né? Enquanto a lei ainda diz que a gente não pode fazer. Mas, enfim, até que ponto essas questões legais e morais também não conversam, né? Não estão relacionadas. E assim, ó, a moralidade sempre precede a construção de um Estado. Então, quando o Estado, nosso Estado, o Brasil foi feito lá em 1988, pós-ditadura militar, a Constituição que foi feita lá do que seria o cidadão e quais seriam seus direitos e obrigações, foi formada pela moralidade e a ética presente naquela sociedade. Então, a gente tem que pensar que foi feito numa sociedade pós-ditadura militar, e a partir de valores extremamente cristãos, muito entre aspas, porque o brasileiro adora a imagem, mas não a prática. Então, a gente tem uma constituição do direito de ser cidadão muito diferente do que é. Tanto que a mulher só pôde se divorciar e ela só pôde ter um CPF próprio em 1989. 1994, 95, que o divórcio foi realmente legalizado no Brasil, porque até então a mulher era desquitada. Isso é muito legal, geralmente, talvez o pessoal tenha falado, assim, que existem questões morais e questões legais, e que, embora elas sejam semelhantes, e o problema talvez seja até o mesmo, elas são questões diferentes, porque coisas que a gente considera moralmente condenável, ou moralmente
aceitável, às vezes de uma forma legal, se tu legalizar aquilo, ela pode... Por exemplo, a gente pode considerar que mentir não é... A Guilherme vai ficar brava comigo, eu não vou fazer isso. Mas, enfim, tem certas questões que a gente não pode legalizar, mesmo que a gente considere moralmente aceitável. Ao final da terceira parte, onde eu vou apresentar, eu vou mostrar para vocês essa dualidade entre a política e a moralidade nas questões de ações afirmativas. Então a gente volta nesse assunto daqui a pouquinho. Então, após a ideia de questões, problemas com relação ao início da vida, a gente tem também Béchamp, eu não sei como é que fala, mas esse aí é o nome do cara, esse carinha aqui, que escreveu esse texto, que eu estou trabalhando aqui. Então, após as questões de início da vida, a gente tem os problemas com relação ao fim da vida, que são a eutanásia e o suicídio assistido. E também há uma série de abordagens que a gente pode fazer desses problemas. Eu tentei trazer sempre uma questão positiva e uma negativa só para exemplificar um pouquinho melhor, né? Então, pode-se compreender a eutanásia como um assassinato que beneficia o agente pelo fim da vida. Algumas formas de entender a eutanásia são: podemos distinguir entre eutanásia voluntária, involuntária e não voluntária. Voluntariado é onde a pessoa morta concorda com isso. Involuntário é onde a pessoa expressa ativamente que não dá seu consentimento, ou onde o consentimento era possível, mas onde não foi solicitado. Não voluntário é onde o consentimento não é possível. Por exemplo, a pessoa está em estado vegetativo. Outra distinção é a eutanásia ativa versus passiva. A eutanásia ativa envolve fazer algo com a pessoa que em seguida termina a sua vida. Por exemplo, atirar nela ou injetá-la com um letal. Alguma coisa letal. A eutanásia passiva envolve negar assistência ou tratamento à pessoa, que ela precisaria viver de outra forma, que ela precisaria para viver. Essa tradução tá horrível, gente, fui eu que fiz, né? Então, aqui está um exemplo que deve ilustrar a diferença. Sufocar uma pessoa com um travesseiro seria ativo, mesmo que tecnicamente lhes negue algo que precisa viver. Ou seja, oxigênio. Recusar-se a continuar um dispositivo de respiração, desligando a pessoa do dispositivo, seria, então, passivo. Eu acho que esse problema eu achei muito divertido da gente pensar, assim, do quanto, de fato, a eutanásia já não está legalizada no Brasil, né? Principalmente com essa questão do coronavírus agora, né? Quantas pessoas não foram deixadas morrer, né? Por falta de equipamentos mesmo, assim, né? Então, a gente tem uma dificuldade maior de encontrar justificativas para a eutanásia de forma ativa, né? Quando a gente, de fato, faz uma ação para dar fim à vida de uma pessoa. Pode-se dizer que, em alguns casos, a eutanásia ativa é mais humana do que a passiva. Por exemplo, desligando os aparelhos de manutenção da vida em uma eutanásia passiva pode-se levar até semanas para que o paciente venha a óbito. Então, parece, assim, que, embora a eutanásia passiva ela seja muito mais utilizada e muito mais, não sei, intuitivamente, eu usaria o termo que acho que seria o apropriado aqui, mas intuitivamente parece que a eutanásia passiva ela é menos condenável, né, do que a atividade, do que a eutanásia ativa, porque quando tu, não sei, para mim pelo menos parece, não parece para vocês, assim? Intuitivamente para mim, viu? Eu só posso falar das minhas intuições. É o pensar humano, né? Tipo, a gente entende que o que seria mais humano? Tu ir lá e injetar com potássio a pessoa que está em estado vegetativo e fazer ela ter uma morte mais rápida ou deixar ela sofrendo e seguir o ciclo normal da vida? Porque o desligar os respiradores hoje em dia, você tem uma discussão que tu não está cometendo um tipo de eutanásia, tu está deixando o ciclo da vida seguir de forma natural. O que esse texto aqui traz como eutanásia passiva, então. Eu não trazer socorro. Então, seria mais humano que tu deixar a pessoa sofrendo, mesmo que ela não tenha consciência, porque normalmente pessoas em estado de vegetativo já não têm mais questões cerebrais, elas já não têm mais ondas cerebrais, não estão mais sentindo dor ou não. Já vi casos de pessoas que têm depressões persistentes e elas realmente não conseguem viver com isso, sabe? Então, eu não consigo ver isso exatamente como uma... Tá, sim, de fato é uma eutanásia ativa, porque tu vai
fazer com que algo dê fim à vida dessa pessoa, mas eu ainda não vejo as duas como condenáveis. Assim, eu não diria que são condenáveis, embora me pareça que a passiva é um pouco menos condenável, porque aquela pessoa não está, de fato, fazendo uma ação, mas embora a finalidade de ambas parece que é a mesma, né? Um problema muito, muito famoso com a questão da eutanásia, tanto passiva como ativa, é a questão de uma moça na Europa, que eu não me lembro exatamente o país, eu acho que foi na Itália ou na Alemanha, um dos dois, que ela ficou sob cativeiro durante 15 anos. Ela foi violentada de todas as formas possíveis, tanto física como psicológica, e quando ela foi liberta, ela passou durante 10 anos fazendo terapia, só que ela decidiu que ela não queria mais viver. Então ela entrou com uma ação na Suprema Corte da União Europeia para pedir a eutanásia. Ela queria morrer. Só que eles diziam para ela que ela tinha depressão profunda, que era algo tratável. Então fica a questão entre a individualidade e a questão social, porque se eles admitirem que ela pode fazer isso com o aval do Estado, eles vão dar uma certa universalidade a essa prática. Aí é o problema da ética prática. Se a gente universaliza para uma pessoa, a gente tem que universalizar para todas. Pode fechar. Não, mas eu ainda acho que são questões que são caso a caso, assim, não é... Não vejo essa coisa de universalizar como possível para essa situação. Acho que as variáveis são importantes. Não, o ambiente, total. Todo... Então... Não, total. Enfim. Eu vou ler esse caso aqui que o autor coloca, que é só para vocês, tipo, refletirem um pouquinho sobre isso, além das questões que a gente já vem trazendo, assim. Há uma distinção entre matar e deixar morrer, que é o que o Guilherme estava conversando, né? Rachel constrói um interessante experimento de pensamento acerca desse caso. Pensemos que o marido decide matar sua esposa e faz isso colocando um veneno letal em seu vinho tinto. No segundo caso, o marido decide matar sua esposa e quando ele está entrando no banheiro para entregar o copo letal de vinho, ele percebe seu afogamento na banheira. No caso 1, o marido mata sua esposa. E no caso 2, ele simplesmente a deixa morrer. Isso significa que o que ele faz no caso 2 é menos moralmente pior? Eu acho que esse caso mostra assim, um pouquinho do quanto é nublado essa questão do matar e deixar morrer, né? Parece que tem diferença, mas são muito próximos, assim. E para mim os dois são igualmente condenáveis. Eu não sei. Eu gosto de ouvir tua opinião, Guilherme, se tu quiser falar. Se tu quiser falar um pouquinho, Laura, também é divertido. Vontade, Laura, não te sinta acanhada por nós, entendeu? Mas, daí foi o que eu falei no início da nossa aula, é que como a partir de certas teorias a gente vai tentar responder. A Bruna, ela vem de uma teoria diferente da minha. Eu venho de uma teoria deontológica, se lembra? É a questão do dever. Então, eu preciso de uma universalidade e a ação vai ser correta indiferente de eu concordar ou não com ela. A ação é correta em si. Então, o matar outra pessoa, o não ajudar ou deixar de ajudar é moralmente errado, porque a vida possui um valor intrínseco. Por isso que, para mim, é um problema muito grande pensar o aborto, porque eu, pessoalmente, defendo o aborto. Só que a minha teoria maior, ela é contra o aborto. Por quê? Porque a vida possui um valor intrínseco. Então, eu fico nesse choque. É para vocês entenderem que, principalmente para nós, pensando em filosofia diariamente, enlouquecendo, é difícil, às vezes, adequar a nossa teoria a questões práticas do mundo. Então, há um certo desnível aí que a gente tem que fazer no trabalho do dia a dia. É para isso que a ética prática nasceu. Eu não sei se vocês perceberam, mas as minhas respostas, em geral, são mais utilitaristas, assim. Para mim, o que importa muito mais é a consequência da ação. Para mim, ela morreu de uns dois jeitos, então, nos dois jeitos seriam condenável a situação. Fala aí, Laura, acho que você tá querendo falar. Eu tô pensando em muitas coisas. Primeiramente, assim, só por compartilhar com vocês, eu compartilhei ali um filme que não é sobre isso, mas envolve muito do que a gente está falando, que é um senhor que tem uma doença, enfim, e ele quer fazer eutanásia na Suíça. E aí, na Suíça, ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa que a família permita, coisas assim. Enfim, o filme, ele vai rodando sobre isso, assim, eu não acho que o filme seja tão pesado, embora ele trate sobre um assunto sério. Então, primeiro ponto, fica a sugestão. Sobre isso que vocês estão falando, eu ainda estou eu tô relativamente no meio do curso, né? Então, eu ainda não tenho formado as minhas opiniões tão
assim, tão conceituais como as de vocês, não tenho muitos nomes para elas, mas eu entendo muito o Guilherme, porque a minha ética, ela é completamente sem sentido. Tem muitas coisas que no maior eu vou questionar, por exemplo, coisas botando a ética aqui. Eu sou cética e eu não fui criada com nenhuma religião, então eu não acredito em destino. Mas eventualmente as coisas acontecem e eu penso, nossa. Por exemplo, eu gosto muito de signos, que é uma coisa que não faz sentido, porque eu não acredito em destino. Então ninguém pode saber a minha vida. E aí nós vamos indo. E aí eu acho que é bom. Não sei se alguém quiser falar alguma coisa de vocês que estão assistindo a aula. Porque se vocês têm opiniões sobre as coisas e vocês estão desenvolvendo as opiniões sobre as coisas, e principalmente isso que a gente está discutindo agora, são ótimos exemplos para a redação de vocês no Enem. Então, existem muitos fatores filosóficos que vão defender ou justificar ações que vão ser extremamente importantes na vida, né, como pessoas, como civis, mas também como estudantes fazendo um vestibular que exige essas opiniões. Então, seria muito legal se vocês compartilhassem com a gente. Vocês O precisam Guilherme sempre. tem uns slides muito interessantes que eu acho que realmente vai, enfim, tem muitas coisas para falar, é um assunto muito geral, ele não é geral, ele é específico, mas existem muitas coisas que a gente pode falar aqui. Então, se vocês também tiverem as coisas de vocês para falar, coisas que vocês também não tenham resolvido, seria muito legal a gente poder. Bianca fala, estava pensando na mesma linha da Bruna, eu acho. A finalidade é a mesma de matar. KKKKK. É que é estranho, né? Eu acho que a gente, como seres humanos, a gente tem muito problema. A gente tem mais problema com o durante, né? Que é a questão de dor, sofrimento. Não, mas eu acho que vocês querem ter alguém para culpar, na real. Eu preciso de pessoas para culpar. Eu vou dar um exemplo para vocês pensarem enquanto a Bruna vai terminando dela, para entrar na minha parte de ações afirmativas, tá? Pensem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante muitos anos, eles foram extremamente abertos a matar indivíduos. Eu digo isso não num sentido social, tipo na questão do racismo, eu falo numa questão prisional. Nos presídios, dentro da lei dos Estados Unidos, desde a metade do século retrasado até agora, ainda tem estados que matam seus condenados. Tem pena de morte, perdão, estava fugindo da minha mente o nome. Pena de morte. Porém, o aborto só foi legalizado nos Estados Unidos há 30 anos, menos eu acho até, 25. Então, para tu ver, a vida tem valor, ainda, mas qual vida tem valor? E daí, como é que tu justifica dentro de um estado que tu pode matar pessoas nesse estágio da vida, mas tu não pode matar nesse estágio? Qual é o peso desta vida para esta vida? Qual a diferença desses dois, sabe? Mas pensem nisso. Como eu falei, quais vidas valem ser vividas também, né? Tá, Exatamente. Mas eu vou terminar rapidinho. Desculpa, fala. Não, tudo bem, mas a gente está compartilhando. Eu acho muito bom esse tipo de aula que a gente pode... Que a gente também participa. Eu vou passar a minha parte aqui rapidinho para dar tempo do Guilherme falar e a gente ir para as questões. Então, eu só vou ler essas duas últimas partes aqui, mas vocês fiquem com essas questões porque também são bem divertidas de pensar, assim. Então, o terceiro problema que eu trago são as preocupações médicas, né? E um bom sistema de saúde, ele é baseado na medicina e nas pesquisas, né? E parte das pesquisas, elas envolvem o uso de sujeitos humanos e, em boas partes, sujeitos não humanos. Então, é muito legal da gente pensar aqui também, tipo, produtos que a gente usa, que são testados em animais. E esse também é um problema da ética aplicada, né? Além disso, alguns grupos de pessoas podem ser mais vulneráveis a pesquisas de risco do que outros grupos. Como a gente viu aqui durante os testes da vacina, né, várias empresas vieram fazer teste no Brasil e usar a gente como cobaia, assim, para ver se isso ia funcionar, e a gente que carregue o que acontecer de errado depois, né? Mas, enfim, e até que comprometimento essas empresas têm com o que acontece posteriormente, né? 30 anos depois a gente não sabe o que vai acontecer, mas esses experimentos podem ter resultados muito posteriores, né, à aplicação de vacinas, por exemplo. Mas eu não estou falando que as vacinas não são seguras, tá, gente? Só estou falando que, tipo, qual é a responsabilidade das empresas em testar em humanos, né? Tanto quanto testar em animais. Enfim, como as empresas assumem essa responsabilidade, como elas pensam isso.
Exatamente, vacinas são super seguras, longe de mim falar isso. E qualquer vacina, tome a que tiver disponível. A preocupação da Bruna não é se vacinas são seguras, a preocupação dela é a responsabilidade das pessoas que produzem vacinas. A ciência está correta, as vacinas funcionam em 100% das vezes, dependendo do grau de segurança da vacina aqui, tá, gente? Mas a questão é como a gente pensa nos anos 60, nos anos 70, a população negra nos Estados Unidos foram inoculadas, dizendo por causa do sarampo, mas foram usados para testes humanos com outros tipos de vacina. É esse tipo de responsabilidade. É uma responsabilidade com o dever da vida do outro. Que, teoricamente, as farmacêuticas deveriam ter o interesse da vida humana, não o interesse do mercado. E aí vem essa outra questão, que é quem financia o dinheiro das pesquisas, né? E se essas pesquisas são de fato confiáveis, né? Teve um amigo nosso que compartilhou no WhatsApp que fumantes tinham menos propensão a morrer com o Covid. E aí, um tempo depois, a gente foi ver que as empresas de cigarro tinham financiado essa pesquisa, né? O que faz todo sentido. Mas, enfim, sempre investiguem antes para saber essas coisas e não confiem em tudo que vocês veem por aí. Isso chega a ser óbvio, não precisa nem falar, né, gente? Apliquem a ética cotidiana de vocês. E aí eu vou ler só um casinho, assim, para dar um exemplo, que eu gosto de trabalhar com muitos exemplos. Então, o caso afetando um grande número de pessoas é o seguinte: certos medicamentos podem ser testados em uma determinada população de pessoas e ainda beneficiar aqueles fora da população utilizada para testes. Então, tome uma certa medicação que pode reverter a transmissão do HIV para fetos e mães. Essa medicação precisa ser testada. Se você vai a um país subdesenvolvido na África para testá-lo, então que tipo de obrigações a empresa farmacêutica tem para aqueles que participam do estudo? E aqueles em geral no país ao disponibilizar para aqueles em nações desenvolvidas como os Estados Unidos. Se a disponibilidade para quem está no país da pesquisa não é viável, é permitido, em primeiro lugar, realizar o estudo? Essas são apenas algumas das questões que surgem na produção de serviços farmacêuticos e médicos em um contexto global. Eu não sei se vocês entenderam, mas é basicamente, bom, se a gente vai testar a vacina nos brasileiros, os brasileiros não têm dinheiro para comprar vacina, parece que é errado a gente testar a vacina em pessoas que não vão ter condições de ter acesso a esse tipo de medicamento, né? Basicamente isso que esse experimento quis trazer, e agora eu vou finalmente passar adiante, porque as questões que o Guilherme tem para trazer são muito legais também. Então, pessoal, eu vou trazer questões afirmativas. Aqui, questões afirmativas, a gente tem que pensar o quê? Elas são decorrentes das ideias de justiça. Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa numa forma onde o Estado vai intervir, e que eu falo Estado, eu penso no nosso Estado, Estado brasileiro. Ele é tomado como um Estado liberal social, que tem conceito de meritocracia na sua projeção da Constituição, que está muito longe da prática. E o que acontece? Entre essa ideia liberal de meritocracia e essa realidade onde as pessoas não usufruem de direitos civis de forma competente, como deveria ser o que está escrito na Constituição, nós criamos um vácuo. Esse vácuo é onde estão todas as pessoas que são ditas minorias. Minorias aqui a gente vai botar muito entre aspas, porque mulheres estão entre minorias e elas representam mais da metade do Estado brasileiro. Então, de minoria não tem nada. Então, ações afirmativas, o que vão ser? Vão ser decorrentes dessa falta de justiça, o que o Estado detém? Ele detém o poder de trazer justiça, por isso que ele se divide em três partes: o executivo parlamentar e o judiciário. Cabe ao judiciário fazer a mediação desses dois parlamentos, entre o executivo e o legislativo. O executivo é uma prática que tem mais direto com a sociedade, o legislativo onde ele vai formular leis, e essas que vão ser encarregadas pelo judiciário. Então, ali, o primeiro conceito de ideia de ação afirmativa nasceu nos Estados Unidos em 69 com o Plano de Filadélfia. O Plano de Filadélfia era uma forma de inserção de pessoas negras dentro da sociedade. Porque o que aconteceu? Na década de 50, a gente tem a luta pelos direitos civis, porque até 1950, pessoas racializadas nos Estados Unidos, elas eram livres, mas elas não eram cidadãs completas como o resto da sociedade. Então, eles bateram um pé, disseram assim, a gente quer viver como o resto da sociedade, e entraram para o pacote de direitos civis, que deveria sempre ter feito parte, mas, né, discussões à parte. Então, essa ideia de ações afirmativas são ações que se propõem a diminuir esse gap, essa distância entre o ideal que está na Constituição, que está na ideia moral da sociedade,
para a questão prática. A sociedade ela é um reflexo da Constituição, e a Constituição é um reflexo da sociedade. Mas, como eu falei lá para vocês, há um gap de quando ela é construída no tempo e a sociedade ela segue mudando, ela segue se adequando, ela segue mudando seus próprios hábitos e morais. Então, a gente tem que pensar, aqui eu vou usar só a política de cotas raciais, mas aqui a gente pode pensar em várias outras coisas. A gente pode pensar em ações afirmativas para mulheres e homens trans, a gente pode pensar em cotas voltadas para povos originários, a gente pode pensar em cotas voltadas para pessoas com deficiência, e assim por diante. Mas eu vou focar em cotas raciais, que eu acho que é um problema maior no Brasil, e eu acho que vai ficar mais claro para todo mundo pensar. Pode passar, Bruno. Então, cotas, eu separei 2 conceitos básicos para a gente pensar aqui, para trazer a discussão mais real para a gente. O que é a definição de ações afirmativas? Ações afirmativas são políticas institucionais temporárias. O que é temporária aqui, tem entre aspas? Porque ela não é feita para durar para sempre, porque se a gente assumir que ela é feita para durar para sempre, a gente tem que assumir, então, que nunca vai ser resolvido esse problema. Porque a diferença entre pessoas na sociedade é um problema. Então, a gente tem que ter essas ações afirmativas temporariamente focadas a diminuir essa diferença. Então, elas nunca podem ser permanentes, elas têm que ser temporárias, por isso temporárias está entre aspas, que visam a mobilidade social de indivíduos, que é o que nós chamamos de discriminação positiva, que pertence a grupos injustamente desfavorecidos, a fim de auxiliar na retificação de uma efetiva igualdade entre membros da sociedade. É aqui que a gente pensa. Igualdade, o que é? É todo mundo usufruindo das mesmas coisas em mesma quantidade. E aqui a gente fala em água, aqui a gente fala em saneamento básico, aqui a gente fala em acesso à luz, aqui a gente fala em acesso à internet, que é um problema extremamente atual, e ainda assim metade da população brasileira não tem acesso, deveria existir uma cota afirmativa de acesso à internet. Tá, mas eu acho interessante a gente dividir essa ideia de discriminação. Discriminação é uma palavra que normalmente a gente escuta e a gente soma isso a uma forma de exclusão, mas ela tem tanto um peso negativo como um peso positivo. A discriminação, quando ela é negativa, é quando ela é usada para separar indivíduos. Assim como eu sou homossexual e eu sou separado da sociedade dita normal por ser homossexual, existe aqueles heterossexuais que é tomado como a normalidade. Então, eu sou excluído, eu sou discriminado, eu sou separado dessa sociedade como algo aquém. E daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adequar, eu sou discriminado, mas eu tenho que entrar dentro desse jogo. E existe a discriminação positiva, é quando a sociedade reconhece que é uma falha, as pessoas são descriminalizadas, como eu falei na questão das mulheres, elas são descriminalizadas por serem mulheres, e a gente precisa ter um reforço para diminuir essa discriminação. É que nem quando falam da questão do feminicídio no Brasil. A lei do feminicídio no Brasil foi uma lei que todo mundo fala, mas já existe uma lei que fala sobre homicídio. Só que não é só um homicídio. Ele é um homicídio que é ocasionado por causa do gênero. E aqui não vou entrar na discussão de gênero, porque senão vou abrir todo um outro leque de discussão. Mas assim, vamos imaginar, tá? Aqui, essa mulher, ela está sendo morta única e exclusivamente por ser mulher. E pelo que ser mulher representa dentro da sociedade. Ela está sendo discriminada por causa disso. Então, a gente tem que reverter essa discriminação negativa para uma discriminação positiva. Isso não pode ser. E, de novo, volto com a questão da temporalidade. Essa lei, ela existe porque esse tipo de homicídio, ele está tão enraizado dentro da sociedade que desistiram de formular questões e propagandas e questões em cima e criaram uma lei específica para definir isso e para punir. E aí eu já não vou entrar na questão do punitivismo, outra questão de ética aplicada. Por quê? Porque a sociedade estava vendo que não é só uma questão de educação moral para homens. Não, a gente precisa, sim, de uma lei de repressão extremamente forte. Pode passar, Bruno. Lembra que você tem 5 minutos. Sim, eu tô passando rápido. Desculpa. E agora eu vou só mostrar esse, daí pode terminar, o outro é mais aberto. Porque o que eu quero que vocês pensem é que, tipo, por que a gente pensa que ações afirmativas, por que tem toda essa dificuldade em entender ações afirmativas como boas ou ruins? Tem uma grande gama de pessoas dentro dos estudos sobre negritudes, questões raciais, que falam que
A própria ideia de ação afirmativa não está solucionando o problema, porque a gente está trazendo toda essa galera para dentro de instituições, porque o que acontece? Ações afirmativas até então são formuladas pelo Estado, não pela iniciativa privada. Então não adianta só o Estado fornecer educação, fornecer ingresso através de concursos em empresas estatais e mistas que são público, tipo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um exemplo de estatal mista, lá tem capital privado e tem capital estatal. E mais recentemente, programas de pós-graduação estão abrindo vagas exclusivas só para pessoas negras, povos originários e deficientes físicos. E deficientes físicos mentais, mas acho que não é mais essa classificação. Me perdoe. Então, tipo, a gente tem que pensar que as cotas e ações afirmativas, numa questão geral, elas são ética prática, porque elas não existe uma teoria até hoje que conseguiu abarcar. Só que o que a gente tem que pensar? Elas são temporárias por quê? Porque a gente está tentando consertar um erro histórico e material, que é tipo a escravidão, por exemplo, só que a gente não está mudando a constituição da sociedade, a gente está mudando só as estruturas. E não está nem mudando as estruturas em si, a gente está mudando o acesso a essas estruturas. O que adianta uma pessoa negra, uma pessoa racializada, se formar numa universidade, ter uma ótima graduação, uma ótima pós-graduação, e não ter ingresso no mercado de trabalho, não ter ingresso dentro da sociedade? Porque o que vai adiantar o Estado prover a educação para essa pessoa, para esse indivíduo racializado, se ele vai chegar lá no final e vai continuar sendo excluído por uma sociedade branca racista? Então, a gente tem que pensar. Então, quando se critica, pode passar só o último para o pessoal ver, quando se critica as ações afirmativas, tem que se criticar pensando que ações afirmativas elas têm que ser temporárias. A gente não está pensando numa solução a longo prazo. A solução a longo prazo é uma educação moral que entenda pessoas racializadas, povos originários e outros como possuindo uma dignidade humana. Então, quando a gente pensa... Entender também que todas as pessoas são racializadas, né? Nós também somos brancos, então a gente tem que entender isso também. Quando a gente fala em branquitude, quando as pessoas, os estudiosos negros falam em branquitude, eles não estão criando uma racialização negativa. O que a gente fala, de novo, é uma racialização positiva e racialização negativa. Enquanto aqui a gente está falando, vocês têm esses privilégios. Ninguém está dizendo que vocês são ruins por causa disso. A gente está querendo dizer que vocês são, ao nascer, intitulados com isso. E a gente, ao nascer, é intitulado com nada. E isso está errado dentro da Constituição Social. Isso não é justiça num Estado democrático de direito. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que, não é diminuir os direitos daqui, a gente tem que trazer os direitos daqui para cá, para esse nível social. Para isso, a gente vai ter que diminuir o acesso desse aqui, a gente precisa fazer isso como Estado de sociedade. A gente tem que se colocar numa posição moral de compreender isso. Então, as ações afirmativas envolvem essa temporalidade. Uma temporalidade que tem pessoas vivas agora que precisam ter esse acesso, mas a gente tem que pensar a longo prazo. E pensar a longo prazo é pensar moralmente. Por isso que a ética aplicada dentro das ações afirmativas, ela está se modificando nos últimos... Como vocês viram, foi em 1970 o primeiro. Os primeiros estudos no Brasil começaram a sair agora no final de 2015, 2017. Então, a gente não tem esses dados para trabalhar. Então, é um conjunto entre pensar o agora e pensar o futuro.